Olá, meninos e meninas. Vamos dar continuidade à nossa vida acadêmica. Estou aqui para dar a vocês o módulo seguinte do Essa de Queiroz. O livro agora é o livro A Cidade e as Serras. Ele pertence aí à terceira fase do autor. Esteve bastante tempo na lista da FUVEST. Nós vamos agora estudar um pouquinho mais a obra do autor, que é tão significativa e tão importante para a literatura portuguesa, e também a título de cultura, de conhecimento, de leitura. Ninguém estuda o autor para não ler, a tentativa de leitura, de reflexão, e ele vai trazer um livro que ele fez, a ficção da própria vida, da própria situação dele no país, que ele, como vocês já viram na aula passada, que nós falamos um pouco mais dele, ele morreu em Paris, ele vai tentar dar uma sugestão para o próprio país agora. Espero que vocês estejam acompanhando, que vocês já tenham se acostumado aí com esses cursos que estão sendo dados, essas aulas, o melhor dessas aulas, estão sendo dadas à distância, e que vocês se habituem, enquanto precisarmos, podemos continuar aquilo que começamos lá no mês de janeiro e vamos até o mês de dezembro. Espero que não dessa forma, que voltemos ao presencial, mas que enquanto não for presencial, estejamos juntos, como sempre, tentando ensiná-los, aprendendo com vocês, e estou aqui para explicar e também depois, em outras oportunidades aí, tirar as dúvidas que vocês ficarem do conteúdo, fazer os exercícios, entre outras coisas mais. Então, eu vou trabalhar com os slides, eu vou apresentar a vocês aí os slides e, ao mesmo tempo, vou trabalhar aí com a obra do Essa. Vou mudar de fase. O Primo Basílio, que foi dado, e o Crime do Padre Amaro, que foram explicados aí na aula anterior, ou seja, na semana passada, trazia lá a segunda fase do autor, a fase realista. Eu vou dar uma retomada, para vocês não esquecerem, não ficarem perdidos. Eu coloquei aqui de novo o realismo português, então, peguei os pontos mais importantes, então, o surgimento, depois do romantismo. O fato mais relevante foi a questão Coimbra, no ano de 1865. Vocês já tiveram essa informação. Estamos na segunda metade do século XIX. Saímos do liberalismo e vamos entrar aí no desenvolvimento das ciências naturais, da ciência experimental, a defesa do materialismo, o experimentalismo. Eu coloquei aí que o experimentalismo passa a ser um método capaz de explicar racionalmente o mundo físico. Era o que eles acreditavam, que o homem era o produto do meio, o homem é a própria origem, ou seja, a sua hereditariedade ou a sua própria história. Vai permear o positivismo de Comte, o determinismo, o darwinismo, o socialismo utópico, o socialismo marxista. Então, tudo isso faz parte da aula anterior, que nós já explicamos, e agora eu vou sair dessa questão, não totalmente, porque ainda há bastante resquícios nessa terceira fase do autor e neste livro do realismo, mas ele não tem mais a mesma finalidade, que seria fazer uma crítica à igreja, ou seja, às instituições, à família, à sociedade. O objetivo do Essa, neste livro que se chama A Cidade e Serras, é um livro póstumo, mostrar o que seria melhor para o país, como conduzir melhor o país. Seria uma espécie de um nacionalismo
crítico, né, da parte dele, mas se incluindo. Ele também estaria fazendo errado. Então, é como se ele desse um conselho para ele mesmo. Aí, em seguida, eu coloquei as diferenças, né, do realismo para o antigo romantismo. Então, eu fiz a subjetividade, a objetividade do realismo, a imaginação, a realidade circundante, o sentimento, a verdade individual, a inteligência, a razão, a fantasia, movida pelo Leibniz, e a verdade universal do realismo. O homem como centro do mundo, como é uma peça do mundo, e a crítica presente. Ou seja, é uma retomada, isso tudo já foi explicado, seria apenas uma retomada. Quais são as características? Vou retomar. O racionalismo, a objetividade, a exploração da sexualidade, os personagens, né? Então, eu tenho aí o homem no seu estágio psicológico, principalmente na obra do Essa, né? Eu tenho uma separação, romance realista, romance naturalista. Então, eu tenho o realismo e o naturalismo. Então, do mesmo jeito que eu vou analisar o psicológico, eu também analiso o meio, né? Então, é uma mistura. E isso fica bem marcado aí na segunda fase, nos 2 livros que nós passamos aí para vocês na semana passada. Seria O Crime do Padre Amaro e O Primo Basílio, repetindo aquilo que eu tinha falado no início da aula. Ele continua naquele exponencial que nós mostramos, né? Ele é o expoente na prosa, o Antero de Quental é o expoente na poesia, e agora ele abandona os esquemas românticos totalmente e vai estabelecer uma visão crítica da realidade dentro do realismo naturalismo. Então, isso foi dado aí na semana passada. Mas vou continuar agora mostrando ainda algumas flexibilizações da obra. Então, afastou-se do estilo clássico, evitou ao máximo a pompa retórica tradicional e os lugares comuns. Houve uma evolução ideológica e artística na obra dele, por isso que nós dividimos aí em 3 fases. A primeira fase, nós podemos chamar de uma fase romântica, né? Mas não é aquele romantismo lá, né? Do romântico mesmo, que eu vou encontrar em Alencar, que eu vou encontrar em Bernardo Guimarães, né? É um romantismo desenfreado, né? Voltado pelo macabro, pelo satanismo, uma adjetivação excessiva, né? Então, a mulher ela não é tão ingênua, né? Então, isso configuraria a primeira fase. Eu tenho desse período artigos e crônicas publicados em jornal e depois prosas bárbaras, né, que tem romance Estrela de Sintra. A segunda fase é uma ficção realista. Eu tenho o projeto realista do Essa. Ele queria, na verdade, construir um quadro da sociedade portuguesa do século XIX, final, né, segunda metade e o final do século XIX, principalmente Portugal, e aí ele vai representar isso nos livros, né? O Crime do Padre Amaro, que é o primeiro, depois o Primo Basílio, depois os Maias. O programa do Essa, da crítica social dele, é denunciar as mazelas da sociedade da época, que ele até cita como uma sociedade esclerosada, e construir, né, e se preparar para uma reforma. Por quê? Porque ele acreditava que havia um atraso em relação à sociedade. E esse atraso era devido à corrupção, à hipocrisia, à pequenez, né, e da própria igreja que defasada, né? Então, aí estão os 3 livros que eu falei. E o que é que vai marcar bastante nesses livros aí, né, que nós já até apresentamos 2 para vocês. Não se esqueçam que eu estou fazendo uma retomada. Os tipos sociais, a ironia e o sarcasmo. E aí eu vou entrar na fase que eu vou trabalhar hoje, né, que seria o livro A Cidade Acessa, da terceira fase. É considerado fase de maturidade, como se o autor pudesse fazer aí
fazer as pazes mesmo, reconciliar, né, com os valores da sociedade portuguesa, ou seja, reconciliar-se com o seu próprio país, né, porque viveu bastante tempo fora. Esse livro é marcado por uma ironia simpática, uma sátira feroz, destrutiva. Vocês vão ver isso no próprio narrador do livro, José Fernandes, e no próprio Jacinto, que seria o protagonista. A atitude pessimista é substituída por uma visão mais otimista do próprio narrador do livro, né, e depois, na segunda parte do livro, do próprio personagem, o Jacinto. O livro é A Cidade das Serras, né, e neste livro eu tenho, como que eu poderia dizer, né, o próprio país, né, sendo dimensionado, Portugal meio decadente, né, como se eu pudesse enxergar, né, me colocar no lugar do Essa, enxergar os problemas e dizer, né, olha, a saída é tal. Né? Então, talvez tenha sido essa a intenção. Só que nós não podemos esquecer que este livro não foi publicado pelo Essa, né? É uma obra póstuma. Ela foi publicada no ano de 1901 e o Essa faleceu em 1900, em Paris. E precisou de ajuda, né? Porque o livro estava incompleto, precisou da ajuda até de um antigo parceiro dele, lá da primeira fase, que é o Ramalho Ortigão, né? Escrever aí a finalização do livro. Conhecia bem o Essa, eu acredito que não seria diferente. O que vai ser destacado? Né? O que ele vai colocar em evidência? O Jacinto. O Jacinto, ele está morando em Paris, ele nasceu em Paris, ele é neto do Jacinto Galeão, que veio de Portugal, junto com o pai dele, que na época que eles chegaram a Paris, ele era ainda um jovem, né? E o Jacinto vai ser a terceira geração dessa família aí, que seria a família Galeão, que veio de Tormes, né, região serrana de Portugal. O que se observa é que há uma revigoração por meio da natureza, né, e ele vai colocar em destaque campo. Né? Então, eu tenho 16 capítulos do livro, 8 capítulos se passam em Paris, e os oito capítulos finais em Tormes, ou seja, em Portugal. Então, ele começa na cidade, depois ele vai ao campo, depois, no final do livro, ele vai unir campo e cidade. Então, eu tenho, primeira coisa, né, eu tenho que entender que o Jacinto, que é o protagonista do livro, ele nasceu em Paris, ele tem todas as raízes em Portugal, campo, porque Tormes é a região serrana, é o campo, é o lugar rico de Portugal, pelo menos naquela época, né? Em relação à Europa, é um atraso, né? Em relação a Paris, principalmente, né? Que Paris era o auge daquele período, né? E o destaque da sociedade. Então, ele vai buscar a revigoração. Né? Então, é como se nós estivéssemos hoje trabalhando aí direto, né, cansados, assim, e pudéssemos ir para uma praia, né, um feriado, umas férias, ou mesmo, né, para uma cidade calma do interior, um sítio, para revigorar. E quando voltarmos, né, a vida corriqueira, estaríamos melhores, né, revigorados, cheios de energia, poderíamos recomeçar a nossa vida corriqueira na cidade. Né? Pelo menos era essa a intenção. Só que nós vamos observar que não, né? Que quando o Jacinto descobrir Portugal, né? Já vou até fazer spoiler, né? Ele não vai voltar mais para Paris, porque ele vai se encontrar, mesmo não ter nascido em Portugal, as origens de Jacinto estão em Portugal. Né? Então, a única coisa que nós vamos perceber é que ele era um sujeito muito cidade, né? Muita tecnologia, muita máquina, né? E ele vai apurando isso, e no final, né, eu tenho o campo, né, com as regalias da cidade. Aí estaria a fusão campo-cidade. Muito bem, vou repetir aí, publicado em 1901, depois da morte do autor, né? Então, é um livro que não foi revisado, mas o Esser era muito cuidadoso, né? Então,
vendo a biografia dele, ele tinha o hábito de escrever quarto, isso está no museu dele até hoje, a Fundação Essa de Queiroz, lá em Portugal. E ele tinha mania de jogar tudo no chão. Ele ia espalhando, escrevendo as páginas e jogando no chão. E depois, quando ele ia publicar o livro, ele simplesmente sentava no chão, lia parte por parte, ia reconstruindo a história nos mínimos detalhes. Então, ele não fez isso com esse livro, porque talvez ele nem quisesse publicá-lo. Nós não temos essas informações. Uma outra coisa que é interessante desse falar, nesse momento aí, é que o livro, ele nasceu de um conto, ele é um conto, e publicou esse conto num jornal em Portugal, e o conto se chamava Civilização, e depois ele vai transformar esse conto na obra A Cidade e as Serras. Então, essa é a novidade. Então, eu já falei, eu tenho a minha cidade versus campo, eu tenho aí a oposição literária, que já vem desde o século XVIII. Se eu pensar, eu posso já buscar até no trovadorismo, nas bacarolas, as cantigas de amigo, aquele desejo da natureza presente na nossa vida. Mas isso vai ficar mais evidente no período Arcade e agora na retomada pelo livro A Cidade e as Serras. Então, o centro narrativo é a cidade, o campo e, no final, campo-cidade, a fusão. A primeira parte da narrativa, ou seja, os primeiros 8 capítulos, é uma ironia bem grande, é uma sátira da vida do Jacinto e as situações cômicas, vamos chamar assim, de cômica que ele vive. O Jacinto, ele era um homem muito rico, tinha tudo que você possa imaginar, a ponto de chegar a um banheiro e ter várias toalhas para se enxugar, várias escovas de cabelo para se pentear. Então, tem uma personagem no livro que é uma espécie de governanta, um rapaz que cuida das coisas do Jacinto, ele se chama Grilo. E em determinado momento da narrativa ele fala que o Jacinto ele sofre de excessos, Então ele não sabe o que é miséria, ele não sabe nada disso porque ele já nasceu rico, Bem, a intenção do autor em relação ao humor é mostrar as banalidades, aquilo que era valorizado na época, Então, o excesso de máquinas. Aí é uma crítica à Revolução Industrial, a Segunda Revolução Industrial, a quantidade de inventos. Vocês vão vendo aí, eu vou contar a história para vocês e vou mostrar uma série de inventos que tem. E com isso, vamos ver a intenção do Essa no final da história. Bem, aí eu coloquei um resumo, que seria a primeira parte, eu vou contar para vocês, então vou ficar um pouquinho nessa tela, que eu vou contar. Então, estamos em Paris. Jacinto está na Sorbonne, fazendo curso de Direito. Ele tem 33 anos, está cursando Direito. E ele tem uma ideologia, uma tese que ele acredita ser assim, a melhor de todos. Então, no começo da história, já aparece o Jacinto lá no meio de vários jovens, E aí há um narrador, o nome dele é Zé Fernandes, não é José, é Zé. Ele é de Portugal. Ele mora numa fazenda próxima a Tormes, a fazenda do Jacinto. Ele conhece a história do Jacinto Galeão, o avô do Jacinto, que ele é muito conhecido em Portugal, porque era um homem de muito dinheiro, muitas posses, uma família muito rica. E o Zé Fernandes vai vir para Paris e ele vai encontrar o Jacinto em Tormes, Então você fala, mas por que ele veio? Ele vai revelar para a gente, porque ele é o narrador da história, ele vai nos contar a história do Jacinto. Ele estudava em Coimbra, estou falando do Zé Fernandes, estudava em Coimbra,
E um belo dia, ele foi a uma conferência do professor Paiva e se desentendeu, ele não concordou com aquilo que o professor estava explicando, ele abriu uma discussão e perdeu a cabeça, né? E agrediu o professor. Com isso, ele foi expulso da universidade. E aí ele não podia mais cursar em nenhuma universidade de Portugal. Aí ele é de uma família rica também, não tanto quanto a do Jacinto, mas uma família rica, são fazendeiros, né? Eles falam de quinta, né? A quinta de Tormes, né? E o Zé Fernandes não fica atrás, né? Ele também tem a sua propriedade e a da família. E quem cuida dos bens é o tio. E o tio chama e fala, poxa, como assim? Você se meteu numa encrenca com o professor e agora? Tem que terminar o curso de Direito. E aí é a razão dele estar em Paris. O tio o manda a Paris para que ele termine o curso de Direito. E lá ele vai encontrar o Jacinto e ele vai revelar que ele mora próximo ali, que ele conhece a história do avô, e o Jacinto vai gostar da ideia, vai gostar tanto que vai convidá-lo, né, para conhecer a casa dele, né, que seria o 202, nos Campos Elíseos de Paris, né, um lugar mais nobre, mais importante, até hoje, né, um lugar mais, é o centro, né, de Paris, né, os Campos Elíseos. E o Jacinto tem um casarão lá, né, que quando o avô dele veio para Paris, o avô adquiriu, é um palacete, uma casa enorme, né, cheio de regalias, que Jacinto vive sozinho ali, porque a essa altura ele já perdeu o avô, ele já perdeu a avó, que é a dona Angelina, e vive com empregados, né? Ele não é casado, ele vive ali, e ele convida, e ele tem o hábito de receber visitas, né? Pessoas envolvidas aí na cultura. Então ele fala, olha, vai um psicólogo na área, você não quer? E aí o Zé Fernandes aceita conhecer a casa do Jacinto. E o tempo vai passando, e ele fala que quer ir embora, o Jacinto fala que não, o Jacinto se sente muito só, né? Um solitário, ele tem lá sua amante, né? Ele tem uma pessoa, né, que vive de namoros, né, namoros estranhos, né, fora ali, você não vê aí, não tem coisa narrativa. É uma relação muito estranha. Né, e aí já se fala, não, fica aqui, né, tem quarto sobrando, você dorme no quarto do meu avô, já que você o conheceu, né, você dorme no quarto dele. Não, eu não conheci, eu sei da história dele. Ah, então você come aí, né, e fica por aqui. E se você quiser se mudar para cá também, pode se mudar, né, não precisa ficar longe ali de mim, né, você é de casa. E o Zé Fernandes gostou da ideia, né, ele ficou ali, participou da festa que teve à noite e dormiu por ali mesmo e vai ficar. Né? Então, eu coloquei aí, ó, herdeiro de grande propriedade nas Serras de Tormes, vive ricamente em Paris, a capital do mundo naquela época, segunda metade do século XIX. Ele é um homem do progresso, é um positivista, né? Aquele homem que acredita que o progresso é tudo. E ele defende, né, a teoria de que só é feliz se você fizer uma boa relação entre o dinheiro, o capital, né, e o progresso. E esse progresso, ele vem por meio da ciência. Então, é a suma ciência, a suma potência, levaria a suma felicidade. Praticamente a tese, né, do que o Jacinto acredita. E aí ele vai mostrando, né, no dia a dia quem ele é. E aí a gente vai dando risada, porque o livro é muito cômico, né? Ele não tem o que fazer, né? Então, ele lê muito, ele estudou muito e ele está agora cansado, enjoado da vida, mas ele não admite, né? Então, o Zé Fernandes, ele serve de apoio para o Jacinto, né? É como se ele revigorasse na própria figura do Zé.
né? Então, o Zé vai falando para ele, olha, por que você não vai para Tormes, né? Conhecer a terra dos seus antepassados, né? Buscar toda a sua riqueza vem de lá, todo o luxo que você vive aqui vem de lá, porque você vai, aquela terrinha, responde, não vou sair de Paris, aqui eu tenho tudo, né? Tem até uma parte, né, que é interessante, né, quando o avô dele morreu, né, a dona Angelina, que é a avó, ela poderia ter voltado para Portugal, né? Tem a fazenda lá, a casa, ela poderia ter voltado. Só que ela fala que ela não vai porque tem os médicos, né? Ou seja, Paris é muito evoluída, né, dentro da Europa, e ela tem tudo ali, por que ela vai embora, né? Então, o Jacinto é igual, ele repete aquilo que é bom para ele vive uma vida, como que eu posso dizer assim, uma vida rica, né, uma vida tranquila, chega a dar até tédio, né? Até o capítulo 8 a gente morre de tédio, porque o homem tem tudo, já imaginou ter tudo na vida, não faltar nada, né? Só que o Zé Fernandes começa a observar que o Jacinto é muito solitário, o Jacinto sofre internamente, né? E aí, qual vai ser o papel do Zé? Mostrar ao Jacinto que a felicidade está em Portugal, está no campo, né? E não é fácil, porque ele não acredita, ele nunca saiu de Paris. Então, o Zé Fernandes começa a sair, né, da volta ali nos Campos Elíseos, né, a sair. Só que isso vai durar pouco, porque o tio do Zé está doente. E ele vai pedir para o Zé voltar para Portugal. E aí vem uma bela de uma ironia, né, porque o narrador, né, ele nos conta, que é o Zé Fernandes, que o tio sofria das hemorroidas. E o tio vai morrer por causa das hemorroidas. Então, o humor sério do essa, né? Quem está acostumado a ler os livros do Enéas Queiroz começa a perceber isso, né? Que ele tem essas tiradas, assim, sabe? De coisas esquisitas, né? Para fazer o cômico. Não chega a ser o humor negro do Machado, né? Mas é o humor, né? O jeito morre das hemorroidas, né? E ele vai morrer mesmo, né? O Zé Fernandes não vai poder voltar rapidamente para Paris. Ele só vai voltar para 202 7 anos depois, né? O Jacinto já estava formado. E ele vai voltar para terminar a faculdade, né? E o Jacinto já tinha terminado. Então, ele vai ficar em Portugal, né, lá na quinta dele, e 7 anos depois ele volta e vai se surpreender, né? Porque ele fica curioso, ele está querendo encontrar o Jacinto, ele vai tomar um meio de transporte, né? Que na época era uma charrete, chamavam de carruagem, né? E ele vai vai passar em frente à casa. E estava numa reforma, a casa estava sendo reformada, ele quase nem reconheceu mais a casa. E havia na frente da casa um terno, mas muito arrumado, né? Muito envolvido assim com a reforma. Mas ele viu o Zé. E, nossa, você de volta, né? Vem para cá, vem morar aqui de novo, né? E o Zé ficou. E aí ele vai observar que aquela casa, ela mudou muito. Ele tem que conhecer, eu reformei tudo. Então, para entrar na casa, ela tinha 2 andares, tinha um elevador, um cômodo praticamente. Né? Ele foi fazer uma crítica às máquinas da época, né? Então, os inventos. Então, vem o elevador. No elevador tinha livros para ler, tinha bebidas, né? Tinha uma maca, tinha cadeira, e aquilo demorava para subir, né? Aí, quando abriu as portas do elevador, era uma sala linda, imensa, mas toda enfeitada, e tudo combinando as cores, a decoração. Você se surpreendeu, né? Nossa, o que aconteceu? E, vamos conhecer a biblioteca. Eu vou usar lá na biblioteca, cheia de máquinas, né? Máquina de escrever, telégrafo, teleconferência, que eles falam na época, né? Isso que você possa imaginar. Já tem um botão, né, que apertava um botão, assim, abre um buraco, ele falava com o funcionário, né, com o grilo, ali, tudo que ele queria, ele falava ali.
né? E ele vai conhecer a casa depois, né? Mas ali na biblioteca acontecem umas coisas muito interessantes, né? Ele observa que tem livros, mas livros assim de todo tipo, né? De todos os lugares, uma coleção imensa, que já não cabia mais nas prateleiras, estava no chão, na porta do banheiro, mas todo lugar tinha livro. Ele fica, meu Deus, ele se lê tudo isso, né? Eu já li, hoje em dia não me importo mais, ele respondia. E aí ele estava com umas maquininhas assim em cima da mesa, e de repente ele ouviu uma voz, né? E essa voz dizia que o navio estava chegando a Paris, né? E aí o Zé Fernandes ouviu aquela voz, procurou, aí Jacinto começou a rir, né? O que foi, né? São seus parentes, né? Ele, não, é uma notícia, Zé, é apenas uma notícia. Né? E aí mostrou jornais, né? Assinava jornal de todo mundo, eu não lia quase nada, mas ele assinava. Né? Ele tinha até uma cocote, né? Ele pagava uma cocote, que é uma prostituta de luxo. Ele não usava, mas era comum os ricos de Paris terem a sua cocote. Né? Às vezes precisava ir a uma festa, ela ia para representar a dama da sociedade. Né? E o Jacinto fala para, o Zé Fernandes fala para ele assim, nossa, que absurdo, né? Você precisa mudar a sua vida. Ele, mas eu sou feliz, né? Tinha uma agenda também, telefones, aquele telefone tocava, mas eram coisas vazias, né? Uma vida sem sentido. Né? E o Zé Fernandes observa, né? Aí começa a chamar o Jacinto para ir nas praças, né? E ele começa a perceber, né? O narrador começa a perceber que quando chega assim a lugares que tem natureza, o Jacinto muda, né? Parece que se revigora. Né? E aí eles vão visitar vários lugares em Paris, né? Vão ter aí vão fazer uma viagem para Paris, né? Aí vai chegar um momento que o Zé Fernandes vai se ausentar e vai ficar um mês, né? Praticamente viajando aí pelo restante da Europa. Quando ele volta, ele já se deitado no sofá, lendo Schopenhauer, e em volta dele alguns jornais muito antigos, né? E ali, ai, que maçada, que tristeza, né? E ele fala, ele sugere, olha, o que aconteceu, né? Que você está aí caído? Não, eu não tenho nada, eu estou bem, né? Tenho tudo, né? Aí quando é na noite daquele dia lá, ele chama o Jacinto e fala, Jacinto, vamos para Portugal. Ele fala, não, eu estou bem aqui. Só que vai acontecer um fato interessante aí. Né? Ele vai receber uma carta de Paris no dia seguinte, dizendo que houve uma tempestade muito grande em Tormes e destruiu tudo. A igreja, onde tinha lá os corpos dos antepassados enterrados, né, tinha caído, estava tudo exposto, a casa estava destelhada, né? Quer dizer, precisava fazer uma reforma. Né? E aí ele vai dormir, né? O Zé Fernandes se ajeita lá no quarto, né? E quando é de madrugada, já sinta acorda, assim, né? O dia estava amanhecendo, já madrugadinha, estava amanhecendo. Aí ele vai até o quarto do Zé e fala, Zé, acorda, né? Tive uma ideia. Resolvi passar o mês em Tormes. Dizer, nossa, que legal. Mas tinha uma foto em cima, assim, da cômoda, que era uma prima do Zé Fernandes, né? A Joaninha. Aí ele fala assim, eu vou, mas eu quero conhecer essa camponesa. Uma bela de uma camponesa. Mas é minha prima, te apresento, né? Mas vamos. Aí vem o capítulo 8, que é o último capítulo dessa parte, né? Que já está fazendo a crítica à cidade. Né? Aí o Jacinto, ele vai surpreender o Zé. Ele vai comprar tudo que você possa imaginar. Travesseiro, lençóis, né? O material para reconstruir Tormes, né? Tudo. E vai pedir, e vai contratar uma transportadora. E vai pedir para que tudo isso vá para Tormes. Só que assim, né? Tormes de Portugal não é conhecida. A Tormes conhecida é da Espanha. E tudo isso vai para Tormes na Espanha. Só vai chegar a Tormes em Portugal depois de 3 meses que o Jacinto estiver lá. E aí uma outra coisa interessante que ele vai alugar no trem um vagão
né? Com água, porque ele não toma água das torneiras de Portugal, perdoe, das águas das torneiras de Paris, que ele fala que é uma água salobre, uma água ruim. Então ele só toma água gaseificada. Ele compra garrafas e garrafas de água para levar para Portugal. Zé, não precisa nada disso, a água de lá é maravilhosa. Não, não acredita. Ele nunca foi para lá e não acredita. E aí ele vai, né, para Portugal, eles vão tomar o trem e vão para Portugal. Só que assim, né, ele não tem ideia das limitações. Ó, as limitações e o atraso na vida do campo, ele não tem ideia. Em Paris é tudo perfeito, mas saiu de Paris, nada funciona. Então já vai começar pela viagem. O trem vai ter problema, vai andar bem devagar, vai chegar bem atrasado. E para ir, tem que tomar 2 trens. Tem que tomar um até Espanha, depois um de Espanha, Portugal. Vai ter um desembarque. E no desembarque já acontece um problema, porque o trem chega atrasado, mais de 1 hora, aí um outro trem, que ele não tinha alugado, porque o dele já foi embora, né? Vai chegar para levá-los. Né? E aí vem o chefe da estação, quem é Jacinto Galeão, Neto, né? E aí ele fala, sou eu, estou bem, seu lugar é aqui. Né? E embarca o Zé Fernandes e o Jacinto nesse trem. Né? E aí, o Grilo e o Anatoly, que é o outro rapaz que trabalha na casa também, né? Ele aparece algumas vezes, menos vezes que o Grilo aparece mais, né? Eles continuam no trem, né? Eles não desembarcaram. Então, todas as coisas assim, ó, foram para frente, no outro trem. E eles levam ali, ele não percebe, vai perceber isso durante a viagem. Ele estava com a roupa do corpo, não tinha nada. Nem o vagão todo cheio de cetim que ele tinha imaginado, que ele tinha alugado, nada disso. Né? E aí vai começar a segunda parte. Então, eu vou dar uma paradinha para mostrar, ó, ele defende isso, que eu já falei para vocês. Né? E aí, né, vem toda aquela parte que eu contei do TED. Então, aí a ida a Portugal, tem um slide. Aí vem a segunda parte. A segunda parte é muito legal, a gente não tem vontade de parar de ler. Então, o tom muda, eu tenho uma crítica zombeteira, né? Até o capítulo 8. Agora ela vai ser mudada. Né? Em vez de ser uma crítica zombeteira, é uma crítica simpática. Né? Ele vai mostrar muito lugar, é uma parte muito bacana, porque ele já mostra o quanto a natureza é importante, tem a visão ecológica do Jacinto, é muito interessante, muitas descrições, né? Então, meio cansativo até, mas elas são muito interessantes. E aí, aquele olhar malicioso, aquela desconfiança, né, vai ser mudada, porque o Jacinto vai se encontrar. Né? Apesar das trapaças ainda que vão acontecer, né? As coisas erradas que vão acontecer, o Jacinto vai amar Portugal. Né? Então, aí vem, ó, o ecologismo dos nossos dias pode ser visto como uma antecipação da atitude corrente da valorização da natureza. Né? Então, nós já vimos isso no arcadismo, né? Essa valorização do campo, né? Fuja da cidade, né? Fuga urbe, né? Ocupa menos. Então, agora vem a valorização mesmo, a visão ecológica que nós temos hoje, né? Que tem que preservar a natureza. Então, ele já mostra isso. Aqui é a entrada da fazenda dele, Serra tão acolhedora, Serra da Fartura, de Paz, Serra Bendita entre as serras, essa de Feroz, homenagem, né? Bem, quando ele está viajando, ele lamenta deixar a Europa, né? Mas quando ele chega em Tormes, né? Que o dia vai amanhecendo assim, ele acorda assim, ele estava cochilando, ele acorda, e respira aquele ar puro de Portugal, né? Porque Paris é do centro da industrialização. Quando ele respira aquele ar puro, parece que ele se revigora, ele olha pela janela e fica admirado da paisagem, né? Ele fica assim, encantado com Portugal. Né? Então, aí começa a segunda parte. Né? Agora ele muda inteiramente de atitude, seu horror se volta todo para a cidade, com sua artificialidade doentia, seus excessos e sua falsidade. Né? Bem, eu escrevi que sebastianismo. Por que o sebastianismo? É como se o Jacinto voltasse a Portugal, né, da mesma forma que Sebastião poderia ter voltado. Quem é o Sebastião? É o Dom Sebastião lá do passado, né, que vai criar aí, né, a morte dele lá na África, vai criar
esse mito, né? Então, é a volta do filho à Terra Prometida. Né? Tem mito aí do sebastianismo, e o livro mostra. Bem, então aí, ó, vamos fazer uma paradinha na história e vamos entrar na crítica. Essa valorização do campo contra a cidade era inteiramente estranha ao universo do romance realista naturalista. Então, aí está o motivo da terceira fase dele, né? No realismo, não é isso que interessa. No realismo, o que interessa é a crítica à igreja, crítica à sociedade, crítica à família, né? Crítica à política. Então, é isso, né? Ele está mostrando que, embora Portugal seja um país atrasado, né? Portugal ainda revigora, né? Ainda quer seus filhos de volta. Então, tem como que eu posso dizer, né? Um momento importante aí, que é a valorização da nossa origem. Né? Então, ele viveu muito em Paris, tanto que ele morre lá. O Essa, ele foi cônsul, né? Então, ele viveu muito fora. E quando ele teve a oportunidade de voltar, ele não voltou. Né? E isso aconteceu com todos os ricos. Né? As pessoas iam embora de Portugal porque Portugal estava casada. E elas levavam as riquezas de Portugal para Paris, né, para São Petersburgo, né, tem até críticas a isso. E o Essa, ele se tocou, né, ele percebeu que se os ricos saem do país, né, e vão gastar gastar sua fortuna fora do país, quem empobrece é o país. Então, essa é a crítica dele. Então, que tal os ricos voltarem a investir na terra, né? Valorizar o produto interno, valorizar o povo e investir, né, na própria terra? Essa é a crítica. Então, eu não gosto nem de entrar muito no mérito, porque eles ficam discutindo comigo, né? Mas é verdade. Né? Nós temos a mania de achar que tudo que é importado é melhor que o que está aqui. Estamos vivendo aí a crise, né, do importado. Né? Não temos, por exemplo, vamos para a atualidade, para o coronavírus, né? Não temos respiradores, não temos luvas, não temos nada. Né? Ou seja, nós desindustrializamos o país e compramos tudo da China. Então, agora estamos pagando preço. Né? Então, é isso que ele está mostrando. Portugal paga um preço muito alto por causa de atitudes erradas tomadas, né, por dirigentes, né, por políticos, por reis no passado, por erros de administração. Então, essa é a crítica. Né? Então, essa história, ela não serve só para eu ler e saber, né? Ela me mostra os erros mesmo cometidos, né, que o povo às vezes não enxerga, que deveria enxergar. Né? Bem, aí, terminando a história, ele vai chegar a Tormes, ele tinha mandado uma carta para o administrador, né, e para o que cuida lá da fazenda, né, e nenhum recebeu essa carta, nenhum dos dois receberam carta nenhuma, nem os materiais, né, da transportadora, inclusive nem estavam lá, um estava em Lisboa, né, comprando material para reformar a fazenda, né, esse é o administrador, e o outro estava na casa da filha, a filha tinha tido bebê, ele estava lá visitando, né, a outra filha, ele tem duas filhas, né, uma ficou lá na fazenda. Né. E aí ele vai se surpreender, porque não tinha ninguém esperando, o trem chega à estação, e o Zé Fernandes também se surpreende, né? Porque também achava que estaria alguém lá esperando por eles. Porque Tormes não é do lado da estação, é um sítio, vai ter que andar. E aí não tem nada. Aí eles, como o Zé Fernandes é um chefe que viaja bastante, ele conhece o chefe da estação, ele vai pedir ajuda. Primeiro ele vai perguntar, né, ver se alguém foi falar. Fala, não, eles não estão aí, né? Eles estão viajando, eles sabiam, né? Porque era um lugar pequeno, né? E aí ele vai, então arranja uns cavalos aí para a gente ir até Tormes. Né? E é interessante, né? Porque tem um cavalo e um burrico. Né? Então, os dois, né? Claro, um cavalo maior vai Jacinto, um cavalo menor vai Zé. Né? Eu sempre falo, né, que quando eu vejo essa imagem, eu lembro do Dom Quixote e o Sancho Panza. Né? Então seria a mente e o sonhador. Né? Porque agora inverte os papéis. Né? Quem vai sonhar agora é o Zé.
perdoe, quem vai sem água é o Jacinto, porque a novidade para ele, o Sérgio conhece tudo aquilo, né? E aí o Jacinto, ele fica encantado, né? Ele vai acariciando, né, as árvores, seus galhos, ele vai apreciar aquela natureza ali até a entrada da fazenda. E quando chega a fazenda está destruída, né? Mas mesmo assim, né, ele vai mudar de ideia. No primeiro dia, não, é claro. No primeiro dia ele chega, só estão lá as mulheres, né? A mulher do administrador, a mulher do caseiro, né? Então eles vão para a casa do caseiro. E elas não conhecem ele, né? Então, quem vai apresentar é o Zé. Falou, olha, ele é o Jacinto, ele é o dono de tudo isso daqui, né? Então, elas ficam sem saber o que fazer, né? Vão arrumar. Primeiro que ele não pode nem dormir na casa dele, tem que dormir ali, né? Porque lá está tudo destruído, está destelhado, está chovendo bastante, então ele não tem onde ficar. E aí elas vão preparar comida, né? E a comida é uma comida que ele não gosta, há muitos momentos, lá que ele comenta sobre as favas, né? Que é um feijão grandão, que é costume de Portugal comer, né? E ele come arroz com favas. Nossa, ele come aquilo com mau gosto, porque estava morrendo de fome, né? Fica de surpresa, às vezes surpreende, né? De ver o Jacinto ali, né? E ele vai experimentar água, uma bica que tem no fundo da fazenda. Ele vai tomar água na folha de banana, na folha de banana mesmo, assim. E ele vai saborear aquilo, ele vai ficar encantado, ele não vai querer mais ir embora, né? E aí ele fala, né, pro Zé que ele não vai ficar, que ele vai embora, né? E é tudo aquilo, ele não dá o braço a torcer assim rápido, né? Que ele vai para Lisboa, aí vai voltar para Paris, porque ele não tem condição de viver ali, né? E o Zé fala, bem, vamos fazer o seguinte, amanhã cedo eu vou para minha fazenda, né? Eu não vou voltar para Paris agora, né? E você me escreve, por favor, eu quero saber se você foi realmente embora, se foi tudo bem, combinar, combinar. Aí, vai acontecer, só que o Jacinto não vai embora, né? O Jacinto vai reformar a fazenda. Em questão de um mês, ele já fez uma reforma enorme, ele tem muito dinheiro, né? Ele vai conseguir, né? O administrador vai voltar, o caseiro vai estar ali, né? E ele vai reformar tudo ali, né? E o Zé Fernandes, ele fica sem saber, né? Aí ele recebe o material, né? Que o Jacinto mandou da Tormes, não sei de onde, o chefe da estação avisa a ele que o material chegou de Tormes, o material chegou para ir para Tormes, né? Aí o Zé vai até lá e fala, bem, o que está acontecendo, né? Meu amigo não me escreveu, eu vou ver o que está acontecendo. Aí ele vai até a fazenda e ele se surpreende, porque eu já estava lá e já via, estava tocando, né? Reformando tudo, né? E com isso, ele vai ver também que ele mudou. Aí ele vai chamar o Zé para ir até a... Ai, desculpa, mas não dava. Ele vai até a fazenda, né? Ao fundo da fazenda, até a bica, e vai beber água na folha de bananeira. Ai, o Zé Fernandes fala, meu Deus, ai, que água maravilhosa. Né? O Zé Fernandes surpreende. Né? Aí ele lembra para o Zé, ele fala assim, escuta, e aquela camponesa? Aí o Zé fala, ai, fala nisso, eu vou fazer aniversário. Você não quer ir conhecer minha quinta? Aí eu te apresento a Janinha. Aí ele fala assim, então eu vou. Que dia que é seu aniversário? Ah, então dá. Ela espera que eu vou e vai mesmo. Né? A questão é que antes de Zé ir embora, aparece um menino. Né? Um menino falando para o Jacinto que a mãe está passando mal e que precisa de ajuda. Né? Então, o Jacinto não sabe o que fazer, né? Porque está há pouco tempo ali. Aí ele fala para o Zé, como que eu posso ajudar? Médico? Assim, não, médico, aqui não tem isso na cidade. Nossa, e como a gente vai fazer? Né? Aí ele vai até lá, ele vai dar um jeito. Ele vai dar um jeito, ele vai arrumar um jeito de mandar essa mulher para a cidade. Ele vai ver a casa, ele vai, meu Deus, né? Essas pessoas vivem tão mal. Né? E ele vai reformar a fazenda inteira. Vai mandar reformar todas as casas. O caseiro não gosta muito, não, sabe? Porque ele fala, pô, esse povo é relaxado, né? Você vai reformar, vai colocar janelas de vidro, né? Ele vai colocar janela, ele vai trazer telefone, ele vai trazer escola, ele vai trazer posto de saúde, médico, a fazenda dele vai ficar
perfeita. Daí, ó, já está começando a fusão campo-cidade, né? Então, ele está no campo e aí ele vai trazer as regalias da cidade. Então, tem uma mudança. Ele não é mais o homem do progresso. Diretamente é, mas ele vai fazer um papel mais social, mais humano, né? Que seria o socialismo do Essa. Né? O socialismo utópico do Essa. Né? O pai dos pobres seria isso. Né? E nessa brincadeira, né, as pessoas vão ficar mais felizes, né, vão trabalhar mais, né, e ele vai viver melhor, né, porque é o que ele queria. Só que a população dali não vai gostar, né, os outros fazendeiros não vão gostar, né, porque pô, ele melhorou a vida de todos, ele paga mais, né, as pessoas querem todas trabalhar para ele. Né? E vai chegar o dia do aniversário, ele vai. Né? Então, ele vai até a fazenda, ele e o Grilo, né? E o Natório, ele sempre vai acompanhado dos dois, né? Que cuidam dele. Desses dois aí, né, eu esqueci de falar, vou falar agora. Eles chegam uma semana depois, né, eles vão até o final, ponto final do trem, aí eles voltam, né, para Portugal, para Tormes, e vão chegar lá uma semana depois, né, que eu tinha esquecido de falar. Estou voltando, né? Ele vai à fazenda do Zé, tem uma cena muito interessante, que ele vai falar das mulheres, Zé vai contar para ele das mulheres dali, né, as camponesas, né? E aí, à noite, é o jantar, é a festa. E ele percebe que as pessoas se aproximam dele. Né, que as pessoas olham com desconfiança. Né, e ele vai até a mesa, assim, e vai tomar uma sopa gordurosa, coisa que eu já sinto não tomar, mas ele vai tomar com gosto aqui. E aí tem a tia do Zé Fernandes, e ele vai perguntar para ela, ele vai dizer assim, por que as pessoas não se aproximam de mim? O que eu fiz de errado? Ela também, né? Você ajudou a vida de todos? Né? Os fazendeiros não gostaram mesmo, né? Você mudou, você paga bem, né? E aí tem uma frase muito interessante que ele fala, né? Que responde por tudo, né? Olha, eu fiz tudo por eles, mas as coisas mudaram, porque a minha produção de queijo e vinho, quer dizer, eu dou tudo a eles, mas, né? Então, tem aí também, né, a parte crítica, né, da coisa, né? Então, claro. Né? E aí, ele percebe que a Janinha não estava na festa. Então, ele vai chegar no Zé, escuta. E a Janinha? Eu esqueci de falar. O meu tio está doente. E ela teve que ficar tomando conta dele. Então, ela não pôde vir. Mas amanhã eu te prometo, eu levo você até a quinta deles. Né? E isso mesmo, já você vai dormir lá, né? Passar a noite lá. Né, todos vão embora, a festa termina muito, muito cedo, porque as pessoas não têm simpatia pelo Jacinto. Né? E aí, no dia seguinte, me levam o Zé, a quinta da Janinha. Eles vão se conhecer e eles vão se casar. E nós não vamos ter muitos detalhes disso, porque não é um romance romântico, né? Claro. Né? Eles vão se casar, vão passar um tempo, né? E quando o narrador voltar a falar deles, né? Ele vai falar que ele não vai mais para Paris, né? Que o Zé Fernandes, perdoe-me, o Jacinto ficou lá, casou-se, já tem 2 filhos, né? Uma menina e o menino se chama Jacinto, né? E ele vai aparecer lá na fazenda do Jacinto, cobrando, né? Falando, escuta, vocês disseram que iam para Paris no mês passado e não foram? A Janinha não quis ir, e eu também não faço questão, né? Então você me dá a chave do 202? Eu quero passar um tempo lá. Tá aqui, né? Aí quem vai a Paris é o Zé. Né? E o Zé chega a Paris, ao 202, a casa estava fechada, lá abandonada, né? Ele dorme, ele passa a noite lá, no dia seguinte ele sai para Paris, dá uma volta. E ele encontra os antigos amigos, né, que frequentavam a casa, que frequentavam o 202 lá. Né? E as pessoas perguntam do Jacinto, ninguém pergunta dele. Né? O Zé, tá vendo? O Zé, ninguém. O Zé, nada. Né? Pô, aquele traidor, né? Aquelas festas, né?
E aí ele fala, não, o Jacinto se casou, não vai mais voltar para cá. Nossa, que pena, era tão bom, né? Aquelas festas maravilhosas no 202, né? E ele fica bem deprimido, Zé, né? Porque ninguém perguntou nem como ele ia, né? E aí ele resolve matar a saudade de Sorbonne, ele vai até a universidade. E está acontecendo uma palestra. Ele senta lá e vai ouvir a palestra. De repente, um jovem começa a bater boca com o professor. Mesma cena lá do começo, né? E começa a bater papo, começa a bater boca e levanta-se para agredir. Aí ele vai lá e segura o jovem. Fala, não faça isso, né? Eu fiz a mesma coisa que você, me dei muito mal. É melhor você se acalmar e deixar o professor terminar a ideia dele, explicar direitinho, sentadinho aí, né, que vai ser para o seu bem. Aí termina a palestra, ele sai de lá e diz que vai voltar para a terra dele e vai realmente esquecer Paris. Aí termina a história. Então aí vem, né, a crítica, né? Então eu tenho a linguagem, o essa, que é um momento importante, é a combinação de palavras, né? Ele inverte muitas vezes o adjetivo, ele tira o adjetivo de um substantivo e leva para outro, né? Existe musicalidade, elegância, são frases muito econômicas, né? Os verbos são abstratos, porque na verdade o essa, ele quer fazer um livro como se fosse uma teoria mesmo, né? Um livro científico. Né? Então, a intenção dele é essa. Aí eu vou dar alguns exemplos para vocês, né, para fechar a aula, que é a hipálage, que é esse deslocamento adjetivo, que tem vários momentos. Eu já contei, né, tem mais de 100. Ele coloca assim, ó, fila atuante dos ônibus, em vez de fila dos ônibus atuantes. Puída tristeza do tapete, em vez de tristeza do tapete puído. Essa é que é mais bom. Cervejarias filosóficas, em vez de cervejarias onde há conversas filosóficas. Então, tem aí as mudanças. Adjetivo abstrato, que falei, e substantivo concreto ou substantivo abstrato. Silêncio enrugado, nariz agudo e triste. Adjetivos descritivos irônicos, às vezes oxímoros, né, que é um paradoxo que é possível acontecer. Ele mostrava seu lindo espanto, dias de sublime sordidez. O grande Dorna amava majestosamente um imenso charuto. Uma outra habilidade do essa, né? Associação do substantivo e o objetivo desse substantivo, verso escuro, pessimista, pensativo, crepúsculo de outono. Há também muitos advérbios aí, né, que vêm do adjetivo. Então, meu príncipe, forçando palidamente o sorriso. Esse meu príncipe é uma observação interessante, né? O português, ele confia muito mais num amigo do que na própria esposa, é um hábito dele. Né? Então, Jacinto que é o príncipe. Então, o Zé Fernandes ele tem mania de falar meu príncipe, né? Meu amigo, né? Meu Jacinto. Eu não pensei mal dele, não, né? É para mostrar essa cultura aí portuguesa. Aí tem uma foto curiosa, né? Que é essa casa aqui de Tormes. Essa casa hoje é a Fundação Essa de Queiroz. Então, a casa que ele descreve no livro de Tormes é esta casa, né? Que é uma casa que, curiosamente, eles receberam de herança da parte da família da esposa. E ela se tornou, ele amou tanto a casa que ele pediu para que nunca se desfizessem dela, né? E os filhos doaram e fizeram a Fundação Essa de Queiroz, que existe hoje, por incrível que pareça. Aí termina a aula, né? Espero que vocês tenham gostado, né? Que falamos aí do Essa de Queiroz. Não acabamos ainda o movimento realista, ainda temos a aula do Cesário Verde para fechar, vai ser a semana que vem, né? E depois nós vamos entrar no Machado de Assis, que seria o realismo no Brasil. Espero que tenham entendido, que tenham gostado da aula, né? E até a próxima.